O mistério do azeite infinito. Narrativa inspirada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7. Por volta do século IX a.C., em algum lugar do reino do norte de Israel, havia um profeta cujo nome não é revelado nas escrituras sagradas. Ele era discípulo de uma figura proeminente e conhecida por seus milagres e por sua relação próxima com Deus. Era discípulo do grande profeta Eliseu. A história se dá em um período conhecido como a Era dos Reinos de Israel e Judá, um momento de divisão no antigo reino de Israel, quando Israel representava o reino do norte e Judá representava o reino do sul. Os dois reinos eram governados por reis diferentes. Esse discípulo de Eliseu infelizmente acabou falecendo e, dessa forma, deixou esposa e filhos à mercê da vida. Naquela época, uma mulher ficar viúva era uma experiência extremamente desafiadora, marcada por dificuldades econômicas, sociais e emocionais. Isso porque elas ficavam bastante vulneráveis à exploração, uma vez que na ausência de um protetor masculino, as viúvas ficavam sujeitas a sofrer abuso por parte de credores, dos familiares gananciosos ou até mesmo dos membros da comunidade. Elas poderiam ser pressionadas a pagar dívidas deixadas pelo marido ou até mesmo forçadas a se casar novamente contra sua vontade. Nesse contexto, temos uma viúva que se encontrava mergulhada em desespero. Seu marido, um fiel seguidor do profeta Eliseu, havia partido deste mundo, deixando-a com filhos e com um fardo pesado de dívidas, tudo isso sem perspectivas financeiras. Na porta de sua modesta casa, credores ameaçavam levar seus filhos como pagamento, aumentando ainda mais o peso de sua aflição, pois eles certamente seriam transformados em escravos. Nesse momento, uma ideia lhe veio à mente, como que uma última esperança. Uma luz no fim do túnel. Movida apenas por um coração aflito, a viúva dirige-se à modesta morada do profeta Eliseu, para buscar alguma orientação ou alívio divino. Em seu rosto, havia uma mistura de desespero e esperança enquanto ela relatava sua triste e angustiante situação ao profeta Eliseu. A desgraça bate à minha porta, sem amor. Meu marido, servo teu, hoje não mais está, deixou-me dívidas, sofrimento a carregar. Dize-me, mulher, o que hoje tens em teu lar, algo guardado? Tenho somente um pouco de azeite restou, meu senhor. Um pouco de azeite. Mal sabia a viúva que aquela pergunta era o prenúncio de que estaria por testemunhar um dos maiores milagres que já teria visto e seria um exemplo inspirador para futuras gerações. Ela, titubeante, respondeu: Sim, apenas uma botija de azeite. Ele disse: Então agora vai e pede emprestadas vasilhas vazias de todos os vizinhos, não só umas poucas, mas muitas, em abundância. Depois entre em sua casa, feche a porta e comece a despejar o azeite da sua única vasilha nas que tomou emprestadas de seus vizinhos. Após receber essa instrução, a viúva é tomada por uma enxurrada de emoções conflitantes. O choque inicial diante da situação impossível é rapidamente seguido pela incredulidade e pela sensação de desamparo. Ela sente um turbilhão de perguntas inundando sua mente, ansiando por respostas que parecem além de sua compreensão. A viúva está prestes a expressar suas dúvidas e questionamentos a Eliseu, buscando entender como tal milagre seria possível com o pouco de azeite que ela possuía. No entanto, antes que as palavras pudessem escapar de seus lábios trêmulos, Eliseu simplesmente se afasta e isso lhe foi como uma lembrança de que a fé muitas vezes exige que confiemos mesmo quando não compreendemos. Com um suspiro, a viúva abaixa a cabeça em silêncio, sentindo-se envolta pela promessa implícita de que tudo ficaria bem. Ela inspira profundamente, permitindo que a confiança substitua a incerteza em seu coração, enquanto aguarda com expectativa o desdobramento do milagre que estaria por vir. Assim que Eliseu foi embora, a viúva ficou com suas próprias reflexões, e mal sabia ela que naquele momento estava se preparando para testemunhar a manifestação do poder de Deus em sua vida. Diante da instrução aparentemente contraintuitiva do profeta, a viúva sentia um misto de medo, desconfiança, incerteza e desespero, pois de fato não houve uma ajuda material do profeta ou qualquer mensagem motivacional para ela seguir em frente. Dessa forma, mesmo cheia de dúvidas e sem perspectivas, a viúva, com o peso do desespero em seu coração, sai de sua casa para seguir a orientação de Eliseu. Seus passos são hesitantes, os ombros curvados pelo fardo da angústia que carrega. Ela olha para os lados, contemplando os rostos conhecidos dos seus vizinhos,
mas o medo e a vergonha a mantêm paralisada por um momento. Com um suspiro profundo, ela reúne coragem e dá o primeiro passo em direção à casa ao lado. Seu coração bate rápido enquanto ela bate a porta, esperando ansiosamente pela resposta. Quando a porta se abre e ela encontra o olhar solidário de sua vizinha, as palavras se embaraçam em sua garganta, mas a necessidade urgente a impulsiona a falar. Por favor. Ela começa, sua voz tremendo com emoção contida. Eu preciso de sua ajuda. O profeta Eliseu me instruiu a pedir emprestadas vasilhas vazias, muitas vasilhas, de todos os vizinhos. Ela abaixa o olhar, sentindo o rubor da vergonha subir em sua face enquanto admite sua situação desesperadora. A vizinha a observa com compaixão, sua expressão suave e acolhedora. Sem hesitação, ela oferece suas próprias vasilhas, pronta para ajudar sua vizinha em necessidade. E assim, aos poucos, porta após porta, a viúva reúne uma coleção de vasilhas, cada uma representando um ato de generosidade e solidariedade. Cada passo é uma batalha contra o medo e a incerteza, mas a determinação da viúva é alimentada pelo desejo desesperado de encontrar uma solução para sua aflição. E apesar das lágrimas que ameaçam cair a cada batida nas portas, ela persiste, movida pela esperança de que, talvez, nas vasilhas emprestadas, ela encontre o milagre que tanto anseia. Então a viúva fez conforme a palavra do profeta e conseguiu reunir muitas e muitas vasilhas. Não sabemos ao certo quantas vasilhas foram reunidas, porém certamente deu para encher uma área considerável de sua casa. Diante de tantas vasilhas vazias que se estendiam diante dela, a viúva sentiu mais um misto avassalador de emoções. Seu lado racional clamava por lógica, por uma explicação sensata para o que estava prestes a acontecer. Como poderia um simples frasco de azeite encher tantos recipientes? Era uma ideia absurda, impossível até mesmo para os padrões mais otimistas. Mas enquanto sua mente racional lutava para encontrar uma explicação plausível, um outro espectro pairava sobre ela. A expectativa de algo sobrenatural, algo além da compreensão humana. Uma centelha de fé, frágil e tremulante, começava a acender-se em seu coração. Era a voz suave da esperança, sussurrando que talvez, apenas talvez, Deus poderia intervir de maneira milagrosa em sua vida. Ela olhou ao redor, para os diversos vasos vazios, e sentiu o peso do impossível sobre seus ombros, mas também sentiu uma chama de fé ardendo dentro dela, alimentada pela palavra do profeta e pelo conhecimento de que nada poderia ser impossível para o Deus em quem ela confiava. Com um suspiro tremendo, ela começou a encher o primeiro vaso. Cada segundo era um ato de fé, um desafio direto à lógica e à razão. Mas conforme o azeite começou a fluir, lentamente no início, depois em um fluxo constante e crescente, a viúva sentiu uma alegria indescritível inundar seu coração, porque parecia que a sua vasilha havia se transformado em uma fonte inesgotável de azeite. Era um milagre se desenrolando diante de seus olhos, uma prova tangível do poder de Deus para transformar o impossível em possível. Enquanto continuava a encher os vasos, cada um transbordando de azeite até a borda, a viúva sorria através de lágrimas de gratidão e admiração. Pois ela sabia, sem sombra de dúvida, que o milagre não era apenas sobre o azeite que fluía abundantemente, mas sobre a fé que florescia em seu próprio coração. E no final da jornada, quando o último vaso estivesse cheio, ela estaria testemunhando não apenas um milagre de provisão, mas um milagre de fé e confiança renovadas. Com as mãos trêmulas, a viúva segurou o último vaso vazio e seu coração pulsava maravilhado e cheio de esperança e temor. Cada gota de azeite que fluía da pequena jarra era um testemunho do poder divino, um sinal tangível de que o impossível estava se tornando possível diante de seus olhos. Finalmente, o último vaso estava cheio, transbordando de azeite até a borda. Com um suspiro de admiração, a viúva virou-se para seu filho mais próximo e pediu que trouxesse mais uma vasilha e ele prontamente respondeu admirado: "Não há mais vasilhas, mãe." A viúva olhou ao redor, percebendo pela primeira vez que todas as vasilhas emprestadas estavam cheias até a borda. O azeite parou de fluir no exato momento em que não havia mais vasos para preencher. Um suspiro de maravilha escapou dos lábios da viúva, misturado com lágrimas de gratidão e reverência. Ela havia testemunhado o poder de Deus em sua plenitude, a prova viva de sua intervenção divina em sua vida. Naquele momento, ela soube, sem sombra de dúvida, que nunca estaria sozinha,
que o amor e a provisão de Deus estariam sempre ao seu lado, guiando-a através das tempestades da vida e, acima de tudo, com a certeza de que nunca mais seria a mesma pessoa. Com o milagre concluído e suas vasilhas transbordando de azeite, a viúva se encontra diante de uma nova realidade. Contemplando todas aquelas vasilhas, agora cheios até a borda com valioso líquido dourado, uma sensação de gratidão a envolve. Era como se um novo capítulo tivesse sido escrito em sua história, um capítulo de provisão divina e milagres. Com determinação renovada e um coração transbordando de esperança, a viúva conta tudo ao profeta Eliseu, que a instrui a vender o azeite, pagar suas dívidas e viver com a renda que o restante lhe proporcionaria. Oh, como é glorioso testemunhar o milagre completo que se desdobrou diante dos nossos olhos! Como é maravilhoso contemplar a abundância que transborda, o azeite que flui livremente em resposta a uma fé inabalável. Nessa época, o azeite era um recurso valioso e essencial na vida cotidiana das pessoas. Na cultura e economia do Antigo Oriente Médio, o azeite era amplamente utilizado para várias finalidades, incluindo culinária, iluminação, cosméticos e cuidados com o corpo. O processo de produção de azeite era trabalhoso e exigia recursos significativos, como oliveiras, mão de obra e equipamentos adequados para extração. Portanto, em muitas comunidades, o azeite era considerado um bem valioso e, em algumas áreas, poderia ser escasso, especialmente em tempos de má colheita ou dificuldades econômicas. Ao vender todo aquele azeite, a viúva encontrou-se diante de uma nova realidade. Cada moeda que recebeu foi uma prova concreta do poder divino em sua vida, uma confirmação de que nada é impossível para aquele que crê. Com todas as dívidas pagas e uma renda excedente, ela e seus filhos estavam livres do fardo que antes os oprimia, livres para viver em abundância e prosperidade. Ela olha ao redor para sua casa, agora iluminada pela luz da esperança e da promessa cumprida. Seus filhos brincam ao seu redor, suas risadas enchendo o ar com alegria e gratidão. Ela sabe que, graças ao milagre que recebeu, seu futuro está seguro, suas necessidades estão supridas e seu coração está cheio de gratidão. E assim, com um sorriso de admiração e reverência, ela levanta os olhos para o céu, onde o sol brilha com uma luz especial, como se estivesse sorrindo para ela em reconhecimento de sua fé. Ela sabe que para Deus não há limites para o que Ele pode fazer. E com essa certeza em seu coração, ela segue em frente, pronta para enfrentar o futuro com esperança, coragem e gratidão. A história da viúva é atemporal e nos ensina uma poderosa mensagem para os desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Quantas vezes nos deparamos com situações extremamente difíceis, onde parece que todas as portas estão fechadas e o futuro parece sombrio. Assim como a viúva, nos encontramos diante de circunstâncias que nos deixam desesperados, incapazes de encontrar uma solução por nossos próprios meios. Nesses momentos de desespero, é natural que nossos corações se encham de dúvida, medo e ansiedade. Nos identificamos com os sentimentos que possivelmente a viúva enfrentou quando se viu diante da ameaça de perder seus filhos por causa de suas dívidas. É uma sensação avassaladora de impotência e desamparo, onde parece que não há esperança à vista. No entanto, é precisamente nesses momentos de desespero que somos lembrados da importância da fé em Deus e na providência divina. Assim como a viúva confiou na palavra do profeta Eliseu e na promessa de Deus, somos chamados a depositar nossa confiança no poder soberano que está acima de todas as circunstâncias. É um convite para acreditar que, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, Deus ainda é capaz de abrir caminhos onde não há caminho. A história da viúva nos lembra que o milagre não está apenas na solução dos nossos problemas, mas na maneira como escolhemos enfrentá-los. É sobre manter nossa fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre encontrar esperança no meio da escuridão e confiar que no tempo certo, a luz brilhará sobre nós. Portanto, que possamos nos inspirar na coragem e na fé da viúva, sabendo que, assim como ela, também somos capazes de superar os desafios que surgem em nosso caminho. Que possamos nos lembrar de que mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estamos sós, pois Deus está sempre conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e sustentando-nos com sua amorosa providência. Que possamos encontrar esperança na certeza de que com Deus ao nosso lado, não há montanha que não possamos escalar, nem desafio que não possamos superar. Gostou dessa história? Deixe seu like para ajudar o canal.
Inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessas histórias incríveis e transformadoras, e ative o sininho para ser o primeiro a ser notificado quando saírem novos vídeos. Deus te abençoe.